Capítulo 5 do livro de Marcos diz assim: Chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos. E enquanto saía do barco, veio ao seu encontro, saindo dos sepulcros, um homem possuído de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com correntes alguém podia prendê-lo, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, tinha quebrado as correntes e despedaçado os grilhões, e ninguém podia dominá-lo. Clamava em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela região. Ora, pastava ali pelo monte uma grande vara de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a vara, que era de cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os pastores fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. O povo foi ver o que tinha acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e aos porcos, e começaram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, o que fora endemoniado lhe rogava que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas lhe disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, reuniu-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Chegou um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe rogava, dizendo: Minha filhinha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. E foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o apertava. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e que havia padecido muito às mãos de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes piorando. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou a sua veste. Porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo cessou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu mal. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou as minhas vestes? Os seus discípulos lhe responderam: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, amedrontada e trêmula, sabendo o que lhe tinha acontecido, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal.
Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do líder da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Por que incomodas o mestre? Porém, tendo ouvido estas palavras, Jesus disse ao líder da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do líder da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, disse-lhes: Por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele e entrou onde estava a menina. E tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e ordenou que dessem de comer à menina. O médico dos médicos, Jesus Cristo. Capítulo 5 de Marcos vai dizer sobre curas, milagres e libertação. A libertação daquele homem endemoniado de Gadareno foi algo muito grandioso, porque aquele homem estava em pleno sofrimento. Um homem que vivia nos sepulcros, que vivia acorrentado, um homem que não tinha alternativas de vida, porque ele era maldito para a sociedade. Um homem em quem ninguém queria se aproximar. Um homem atormentado, abandonado e longe da sua família. Um homem com uma legião de demônios, muitos demônios. E quando Jesus chega perto daquele homem, os demônios já entendem quem ele é. E quando Jesus expulsa aqueles demônios, Jesus diz para aquele homem que Deus teve misericórdia dele. E quando este homem, ele vê o que Jesus fez por ele, porque todos, imaginem, cerca de 2.000 porcos foram afogados com os demônios que estavam naquele homem. Imagine a situação daquele homem. Imagina a dor daquele homem, a prisão que ele vivia. Porque os demônios se alimentam de terra, que somos nós. Nós somos a terra. E eles se alimentam de pensamentos, eles se alimentam de dores físicas, de dores emocionais, eles se alimentam. E quando Jesus, ele veio libertar aquele homem que estava possuído de demônios, que nem a família aceitava mais, porque ele vivia como fugitivo. E 2.000 demônios são muitos demônios. E quando nós entendemos e observamos quantas pessoas estão nessa situação, quantas pessoas vivem nesse sofrimento. Mas Jesus, quando chega, ele é a luz, ele é a libertação, ele é o milagre, ele é a cura. E ele foi a libertação para aquele homem. E aquele homem, vendo o que Jesus fez, ele rogava a Jesus para deixar ir com ele. Ele falava para Jesus que queria estar com Jesus.
Mas Jesus sabia que ele precisava ir para casa porque estavam orando por aquele homem. Porque a família estava rogando pela vida daquele homem. Tinha alguém orando por ele. E para que o milagre fosse revelado, ele precisava voltar para casa. Ele precisava voltar para os seus, para que esses pudessem ver que Deus ouve as orações. Deus responde quando ele envia o seu filho Jesus para libertar. E foi assim que o homem fez. Ele começou a anunciar na cidade onde ele vivia as coisas que Jesus fez e todos se maravilhavam. E quando Jesus, na sua caminhada, voltou para o barco, reuniu-se uma grande multidão. E chegou um dos líderes da sinagoga, Jairo, falando que a filha dele estava à beira da morte. Mas Jesus disse que ela estava dormindo. E quando ele ia para poder ver a filha de Jairo, uma mulher tocou na veste de Jesus. E imaginem que tocar na veste de um homem não é permitido. Jesus era judeu. Jesus era um homem e uma mulher tocar numa veste é sinal de desespero. Aquela mulher estava desesperada. Aquela mulher, ela já não sabia o que fazer, não tinha nenhuma outra alternativa. Os médicos não podiam ajudá-la, ninguém ajudava ela, porque eram 12 anos sofrendo de hemorragia. Imagina 12 anos sofrendo. Aquela mulher estava em estado de decomposição. Aquela mulher estava sendo sustentada pela mão de Deus. Mas o milagre aconteceu quando ela teve a fé. Quando ela foi ousada e tocou as vestes de Jesus. Porque ela tinha fé, mas ela precisava da ação. Porque a fé sem ação, ela não é geradora de milagre. O que gera um milagre é a ação. Você precisa ter a fé e a ação. Jairo teve fé que Jesus curaria sua filha, mas ele precisou ir até Jesus. Essa mulher, ela creu que Jesus curaria, mas ela precisou tocar em Jesus, ela precisou ir até Jesus. E ela recebeu o milagre. E Jesus, seguindo a sua caminhada de milagre, chegou à casa de Jairo. E a criança estava dormindo, mas todos estavam chorando porque acreditavam que a criança estava morta. E quando Jesus disse para ela se levantar, ela se levantou imediatamente e colocou-se a andar. Todos ficaram admirados, porque Jesus, ele tinha autoridade. E quando Jesus olha aquela criança, Jesus ordena que deem comida para aquela menina. A criança estava fraca, debilitada, ela não queria comer, ela estava passando por um processo. E quando Jesus aparece, trazendo a luz da verdade, a luz do milagre, a luz da cura, aquela menina, ela se levanta. Jesus, ele tem toda a autoridade, todo o poder. Jesus, ele é o verdadeiro Filho de Deus, aquele que cura, que transforma, que liberta.
E nós precisamos crer que Jesus, ele vai passar. Jesus, ele vai passar na hora certa. Quando nós chegarmos ao nosso limite, quando nós formos até ele, quando nós crermos, quando nós falarmos, Senhor, me ajuda, o Senhor, ele ouvirá. E nós seremos resgatados de todo o poder das trevas, de todas as doenças, de todas as enfermidades, porque Jesus, ele veio nos sarar. Que essa palavra possa fortalecer a nossa fé. Que essa palavra possa ser uma semente no seu coração. Que ela possa transbordar dentro de você. E que assim como os discípulos que puderam ter a oportunidade de presenciar os milagres de Jesus, que possamos ter essa verdade nos nossos corações, que possamos presenciar os milagres, as curas, as transformações que Jesus faz nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, na vida daqueles que buscam Ele em espírito e em verdade. Eu deixo essa palavra para o seu coração, que não possamos esquecer jamais desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.